Então é isso. Vamos falar um pouquinho então desse assunto. Muito tranquilo mesmo. Pode ficar sossegado aqui, tá? O que é onda, né? Quando a gente tem a onda, vem várias coisas na nossa cabeça de forma no senso comum, né? A gente ouve a música do Lu Santos, né? Como uma onda no mar, né? Ou até o Tchacabum, né? Olha a onda, olha a onda, olha a onda. Né? A gente vai, a gente vai, a gente tem uma noção assim, né? Vai à praia ver, pô, o cara acabou de surfar ali numa baita onda. Então, onda tem várias coisas, né? Que onda, né, cara? O cara tá tirando onda ali de carro, né? Mas, na verdade, o que significa isso, né, no conceito físico mesmo, né? O que na física, né? A onda é uma perturbação, tá? É algo que vai fazer uma coisa que não é matéria oscilar, né? Então, de alguma grandeza física no espaço e no tempo, de forma periódica. Tá? Então, a coisa é uma perturbação oscilante, né? De forma periódica. O que significa periódica? De tempos em tempos, né? De forma. Como é que eu poderia dizer, empregar a melhor palavra? De uma forma constante, uma forma sempre entregando sempre de forma constante. E aí, uma onda no mar, né? É um exemplo. As ondas sonoras que permitem que nos comuniquemos. A luz que nos permite enxergar também é uma onda. A gente vai ver que luz também é onda. Micro-ondas que aquecem nossa comida, né? No forno micro-ondas. São todos exemplos de ondas presentes no nosso cotidiano. Então, é um vasto campo que nos permeia, nos rodeia, né? Agora mesmo estamos sendo bombardeados por milhares de frequências de ondas eletromagnéticas, né? E é interessante a gente considerar e entender um pouco como isso funciona, né? Então, ele é extenso e complexo, tá? Como eu falei. O pulso, né? Que é a perturbação, não deixa de ser perturbação, ele é capaz de propagar energia durante o deslocamento, tá? E a onda vai ser capaz de fazer isso, tá? Ela pode ser classificada quanto à sua natureza em mecânica, eletromagnética e de matéria. Então, essas são as três classificações das ondas, tá? As ondas mecânicas, a gente vai falar um pouquinho delas aí, um pouquinho, né, da natureza delas com mais ênfase, tá? As eletromagnéticas, provavelmente hoje a gente não vai conseguir dar conta de todo o assunto de ondas eletromagnéticas, que é um vasto campo, e como eu falei, uma introdução para o estudo de física moderna, né? E de matéria, uma onda mecânica, então vamos começar com a onda mecânica, né? Que é o que é a mais tranquila de se enxergar, né? O que é onda mecânica? Perturbação no meio material elástico que se propaga através desse meio, transportando energia e quantidade de movimento. É interessante saber que onda transmite energia, transporta energia, mas não transporta matéria, tá? Isso é uma dos fatos de se entender a onda. E aí, as ondas mecânicas se propagam somente em meios materiais, como ar, água e rochas, tá? São o tipo mais conhecido de ondas, pois se encontram no nosso cotidiano de forma em ondas sonoras, ondas do mar, ondas sísmicas, entre outras. Só o fato aqui de eu estar falando é uma emissão de onda que a gente está, né, emitindo, e isso também, né, constitui-se onda. Tá? É isso. De forma bem simples, bem tranquila, a gente vai falar sobre ondas aqui, né? Tem as ondas, além das ondas mecânicas, nós temos o que eu te falei para você, né? As ondas eletromagnéticas. Essas diferem um pouquinho das ondas mecânicas. Por quê? Elas não precisam de um meio físico, como a onda mecânica precisa, né? Por exemplo, se você quer botar um despertador para 5 horas da manhã, tá? E tocar esse despertador, você está ouvindo por causa de uma perturbação, que é uma onda sonora, que vai perturbar o meio, que é o atmosférico, e isso vai chegar até o seu ouvido. Porém, para ondas eletromagnéticas, isso não é necessário. Ela não vai depender de nenhum meio
para chegar até nós, ou um dispositivo, um equipamento, tá? Porque se não houvesse o ar atmosférico, provavelmente, né? Provavelmente não. Certamente a gente não ouviria a onda sonora, porque disso depende para que ela se propague, né? O ar atmosférico, as moléculas de ar, né? Depende dela, certo? E a onda eletromagnética não precisa de nenhum meio para se propagar, né? É um fato curioso de entender isso, é saber que as ondas de luz que vêm do Sol, elas atravessam o vácuo, então não tem meio material para se propagar, né? E chega até nós, não é verdade? Tá? Então ela não precisa de um meio físico para existir e se propagar, logo são possíveis de se propagar no vácuo. A luz visível, ultravioleta, onda de radar, raio-x, micro-ondas, todos são exemplos de radiação eletromagnética. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade. Isso aqui é chamada velocidade da luz. Em algum momento a gente já ouviu falar nessa bodega, né? Velocidade da luz, né? C. Aí a gente vê o valor exato dela, né? Seria 299.792.458 metros por segundo. E se a gente arredondar isso aqui para 300 mil, que é quase 300 mil, ficaria em algarismo significativo 3 multiplicado por 10 elevado à oitava metros por segundo. Tá bom? E a onda de matéria é estudada em laboratório e pouco comum no nosso dia a dia. Tá? A gente não vai entender muito isso aí não, e não vai querer nem entender bem isso não, porque não é cobrado na especialista. Tá? É isso. Então, os conceitos naturais de ondas é direção de oscilação, né? Quanto à direção da oscilação, é menos uma, né? Quanto à direção de oscilação de uma onda, ela pode se propagar de duas formas. Ela pode se propagar num eixo horizontal, tá? Como esse, chamado de onda longitudinal, ou seja, a propagação dela é sempre na horizontal. Ou ela pode se propagar num eixo vertical, tá? Aí ela é chamada de onda longitudinal. Perdão, longitudinal é a transversal. Então, ondas transversais são aquelas que a vibração é perpendicular à sua direção de propagação. Tá? Uma corda, quando você agita, ela faz exatamente isso. Ela fica subindo e descendo, porém ela sobe, desce, tá? E se desloca para frente, tá? Mas a perturbação dela é subir e descer, tá? E aí isso é uma onda transversal, tá? A longitudinal é aqui uma mola, por exemplo, quando você empurra e puxa uma mola, ela fica fazendo, né, ondas de forma longitudinal também. Dá para fazer isso também, tá? Pega aquelas molinhas de brinquedo, né? Se a gente pegar e fizer assim com elas, elas vão se propagar, né, de um ponto a outro, e aí seria uma propagação, né, uma direção de oscilação longitudinal, ok? Simples, nada muito... Ó, então a transversal é essa aqui, ó. Você com a mãozinha não fica fazendo isso aqui, ó, para cima e para baixo. Aí ela vai fazer o quê? Esse movimento, porque ela vai também se propagar para frente, transportando energia, mas não transporta matéria. Tudo bem? Ok. Então, quanto à direção, elas são consideradas como unidimensionais, que seria esse sentido somente, tá? Opa, desculpa, apertei aqui o botão errado. Unidimensionais, aqui. As bidimensionais, ó, quando uma gotinha, uma pedra cai numa lagoa, ela começa a formar essas cristas e vales, né, que a gente fala, né, que são pontos mais baixos na água e mais altos na água, né, ok? E aí essa variação, né, vai subindo e descendo, a gente chama de crista na parte superior, quando a água chega no seu ponto mais alto, né? Ok? E na parte mais baixa, no cume, chama de vale. Tá bom? E aí ela fica formando aquela onda, ela faz, na verdade, isso aqui, ó. Né? Ok? Em todas as direções. Então ela se espalha, né? Num plano, como se a gente fosse ver um plano, né?
O plano é o quê? A superfície da água. Ficou claro isso? Deu para entender bem ou não? Jogou uma aguinha na pedra e ela vai Ficou. formando aquela onda se espalhando. Aquilo é uma formação de uma onda bidimensional. Por que bidimensional? Duas dimensões, né? Um plano. Beleza? Claro aí? Ficou claro? Beleza. Até aí tudo bem? Ficou. E aí Aham. nós temos a tridimensional. O que é a tridimensional? Essa se propaga em todas as direções, né? Não só no plano, mas também no volume, né? Numa região no volume. E as ondas sonoras fazem isso muito bem, né? Quando você fala, ela ocupa todo o ambiente, né? De forma a ocupar todos os espaços que ela se propaga, tá? E o som é uma onda tridimensional, ou seja, né? Todas as direções possíveis e imagináveis ela se propaga. É isso. É uma classificação bem simplesinha. Tem até um exercíciozinho aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer? Só para a gente ficar espertinho. Ver se você assimilou bem aí o conteúdo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciadas abaixo na ordem que aparece. Ok. Na propagação de uma onda mecânica, o que é onda mecânica mesmo? Ela depende de um meio para se propagar, né? Longitudinal, o que é longitudinal? A sua direção de propagação, ó, é na horizontal. O meio deslocado é pipipi a direção de propagação, né? E aí, paralelamente à direção ou perpendicularmente à direção de propagação? Como é que ela faz? É paralelo à longitudinal ou é perpendicular à direção de propagação? Bem, Perpendicular. se ela está fazendo esse movimento aqui, ela está indo na mesma direção da onda, né? Ah, então é paralelo. Então seria qual? Meio de Paralela? paralelamente. Portanto, a gente tem aqui as opções Alfa, Bravo e Charlie, né? A delta e a eco né, podem ser eliminadas, correto? Melhorou nosso índice de acerto. A direção de propagação, aí ele vem aqui, pá, ao transporte de energia. Perpendicular ao transporte de energia, paralelo. Qual é? Qual seria? A energia ela também é deslocada em que sentido? Paralelo ou perpendicular? Né? Oi? Não seria paralela também? Tudo paralelo, né? Aí ele fala, nessa propagação, transporte de matéria. A onda transporta ou não transporta matéria? Não. Não transporta matéria. Lembra do surfista, né? Quando o surfista tá numa praia esperando uma onda, uma big onda para ele surfar, você pode ver que ele fica paradinho no lugar e ele dali ele não sai enquanto ele não rema, né? Enquanto ele não surfa, né? Isso. Então, saca que quando a onda passa que ele não quer, levanta ele, depois desce ele? Não acontece isso? Aí ele fica lá. Aí quando a onda passa por ele, levanta ele, depois desce ele e ele fica no meio depois, não é isso? Não é isso que acontece? Isso. Então, isso é uma prova de que a onda ela transporta energia, mas não transporta matéria. Se ela transportasse matéria, quando ela passasse, ela levaria o surfista junto. E nesse caso, isso não acontece, a gente observa. Portanto, qual seria aí a opção correta? Seria a letra C. Letra C. Letra C. Muito básico. E, para nossa tristeza, isso aqui não vai cair na especialista mesmo. A gabarito C. É isso aí. Porque é muito elementar. Mas é bom que a gente vai assimilando os conceitos, os conteúdos, e aí vai melhorando nossa capacidade de percepção de análise. Então, lá. Analise as seguintes afirmações. 1. Ondas mecânicas se propagam no vácuo, portanto, não necessitam de um meio material para se propagarem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Veja bem, mecânica. Mecânica é o som, por exemplo. O Ah, então som. não.
O som ele depende do ar atmosférico para se propagar, porque se não tiver, né, vai ficar assim, ó, Abafada, né? Vai ficar sem som? sem som nenhum. É a coisa mais engraçada é você ver Star Wars, né? É um negócio meio antigo, não sei se você conhece, mas a galera se vibrava que tinha as lutas entre as aeronaves, né? Como é que poderia dizer aquelas coisas, né? Espaçonaves, né? E aí tinha barulho, né? Tchu, 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 tchu. É assim mesmo. E era no vácuo, né? Era no vácuo. Como é que vai ter barulho no vácuo, né? Mas, pô, o cara que fez a. Com certeza ele sabia desse processo físico, né? Que não haveria som, mas aí ele falou assim: pô, mas isso aí eu prefiro dar licença poética a isso, porque, pô, fica muito sem graça uma luta sem som, né? Sem explosão, sem barulho, sem tiroteio, né? E aí ele abriu mão dessa licença poética para fazer barulho no vácuo mesmo, correto? Então é isso. Ele quis inovar. Pois é. Você já viu? Você é fã de Star Wars? Guerra nas Estrelas? Fã, eu não sou não, mas o meu cunhado é. Aí eu já assisti uns filmes. A galerinha de 45 para cima se amarra, né? Porque foi da década de 70, então foi uma febre, cara. O negócio foi uma febre na época. Era uma coisa assim, surreal, era parada assim, top, assim, em tecnologia, sabe? E aí conquistou muita gente, né? Eu não peguei, porque eu sou de 80, então assim, rolou, né, na minha época, mas a galera tinha que ter grana para ver isso em filme, né, em cinema, em alugar em DVD, em vídeo, VHS, e não era meu caso. Então eu não fiquei muito fã, não. Mas vamos lá, continuando. Então a primeira tá falsa, né? Tá incorreta. A segunda, ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Verdadeiro ou falso? Acabamos de ver lá em cima. Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. 3. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. A onda eletromagnética ela não precisa do meio material. É verdadeiro, né? Ela não precisa, na verdade. Lembra que eu falei do Sol? O Sol atravessa o vácuo, não tem matéria nenhuma, ele chega até nós, né? A luz do Sol, né? Que é uma onda, não deixa de ser uma onda eletromagnética, né? Então isso é verdadeiro também. Tanto a 2 quanto a 3 são verdadeiras, tá? E a um é falsa. 4. As ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. E aí? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Mas por que você achou que é falso? Elas não são transversais? Eu acho que é. Acho que elas não são transversais. Uhum. Elas seriam longitudinais. E na verdade é assim. Então você está certa. Viu? Vamos lá, aqui, ó. Falsa a primeira, verdadeira a segunda, verdadeira a terceira e falsa a quarta. As ondas sonoras elas são longitudinais. Elas fazem regiões de compressões e rarefações. O que significa isso? Em algumas regiões vai estar mais comprimido as moléculas de ar. Em outras, as moléculas de ar vão estar mais afastadas. Que vão formando padrões de frequência, que aí formariam ondas. Tá? Então, as ondas sonoras são longitudinais. Exatamente. Você acertou. Muito bem. Então, quais são as afirmativas, as afirmações verdadeiras, né? A gente viu que é a 2, correto? E a 3. A 1 e a 4 é falso. Então, a opção certa aqui seria C, Charlie. Beleza? Beleza. E aí, deu para pescar um pouquinho? Deu. Tá ok. Vamos continuar aí com o nosso. Tem mais exercício aí? Essa apostila, Carininha, eu mandei para você e para a galera da turma para vocês consultarem depois, tá? Se quiser aí
Isso quiser mesmo. botar aí no banco de dados aí, na sua nuvem, já formar seu materialzinho, tá? Se eu depois consultar, tá? Estarei à disposição. E a aula também vai ser gravada, obviamente, né? Tá? Vamos lá. Como é que a gente vai ver agora vamos enxergar uma onda, né, de perto. Vamos entender um pouquinho algumas características que a gente vai classificar elas, tá? Vamos lá. Partindo de uma onda periódica unidimensional, tá? Seria essa clássica, né? Tudo que a gente vê em desenho, quando fala de onda, forma um negócio assim, não é verdade? Vamos imaginar que a onda seja esses traços aqui pontilhados, tá bom? Olha que interessante. A gente viu que uma onda, ela é uma perturbação, não é isso? Que Isso. transporta energia, mas não transporta matéria. Não é isso? Que vai atingir Isso. máximos e mínimos, chamados o máximo de crista e o mínimo de vale. Correto? Correto. E aí, quando a gente vai interpretar algo parecido, e a propagação dela, ó, essa aqui é uma transversal, tá vendo? A direção de propagação dela é sempre perpendicular ao seu eixo, ó, seu eixo central. E aí, ela vai chegar a um crista, a uma ponto alto, depois ela vai, né? E de forma periódica. O que significa de forma periódica? Ela vai chegar aqui, ó, ela vai levar esse tempo que ela leva aqui é o mesmo tempo que ela leva aqui, que é o mesmo tempo que ela leva aqui, que é o mesmo tempo que ela leva aqui. Então ela vai formar um comprimento de onda completinho. Quando ela for formar outra onda, ela vai fazer exatamente a mesma coisa que ela fez na primeira. Então, esse aqui é um ciclo formado, depois vai formar um outro ciclo, que vai ser exatamente igual ao primeiro. Ó. E o terceiro ciclo vai ser exatamente igual ao primeiro e exatamente igual ao segundo. E ela vai formando padrões contínuos, periódicos, de perturbações. Tudo bem? Em que, na Professor, parte. Oi, chamou? eu não entendi esses negócios de círculo que o senhor falou. Círculo? Como assim? O senhor falou agora uns negócios de círculo, eu não entendi. Ah, na hora que eu expliquei isso aqui? Foi. Dos círculos. Não é círculo, não falei a palavra círculo, eu falei periódico, né? Periódico. Foi isso que você quer? Falou círculo, não? Não, Eu círculo entendi não. círculo. Não, periódico, periódico. Periódico é uma coisa que leva tempos iguais, em intervalos de tempos iguais, tá? Para se propagar, ok? Círculo não. Se bem que um círculo também pode ser considerado uma onda. Tem dessa forma, que é o círculo, já ouviu falar no ciclo trigonométrico? Já. Então, o ciclo trigonométrico é uma circunferência em que uma coisa fica girando em torno daquele ciclo em tempos iguais. Ele forma o quê? Partidas e chegadas em tempos iguais a cada revolução. Tá? Vamos olhando aí os exemplos. Eu vou ser bem lento e devagarzinho nesses conceitos, tá bom? Você vai entender melhor. Então, os pontos mais altos da onda é chamados de crista. Isso aqui é uma crista, isso aqui também é uma crista. Tá? O ponto de encontro com o eixo central da onda é chamado de nó. Tá? Importante isso, depois a gente vai precisar desses conceitos. E a parte mais inferior da onda, né, a depressão dela, é o vale. Tá? Esse ponto seria o vale, esse aqui também. Tudo bem? Então, essa é uma onda periódica. A crista de onda representa o ponto mais alto da oscilação e o vale a parte mais baixa. O nó representa um ponto pertencente à situação original de equilíbrio. O que seria a situação de equilíbrio? Se não houvesse onda, né? Se não houvesse onda, esse pontinho aí que está sendo perturbado estaria exatamente nesse eixo azul aqui, que é o repouso, né? É o local
de repouso, né? Dessa perturbação. Tudo bem? E aí a gente chama a amplitude da onda, o valor máximo da oscilação em relação à situação de equilíbrio. Em relação à situação de equilíbrio, onde é que está o equilíbrio? Esse eixo aqui, lembra? Então, do eixo do equilíbrio, né, o eixo fixo, até o ponto mais alto da trajetória, a gente chama ele de amplitude, tá? Esse é o ponto mais alto. E aqui, ó, do eixo até a parte mais baixa, que é o vale, também é chamado de amplitude, de valores inversos. Se isso aqui é mais, vamos dizer, mais A de amplitude, um valor qualquer, aqui é menos A, contrário. Ok? Vamos lá. Ok. E aí a gente entende que se a coisa é feita de forma cíclica, de forma, agora sim falei cíclica, né? Periódica, a gente tem para um caminho a se percorrer, a distância entre duas cristas consecutivas, ó, os pontos mais altos, consecutivas por quê? A primeira crista está aqui, logo depois vem a crista consecutiva, logo após a última que teve. A distância entre duas cristas ou dois vales, Carininha, é lambda, chamado de lambda. E o que é lambda, né? Lambda é uma coisa chamada comprimento de onda. E se a onda é periódica, se ela realmente é uma onda que mantém padrões de tempo periódicos, certamente esses lambdas vão ser iguais à medida que eles forem se propagando. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Não. Isso é importante, tá? O comprimento de onda é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. O comprimento de onda também ele pode começar aqui, ó, desse eixo de equilíbrio, tá? Andar aqui, ó, 1/4 de onda, 2/4 de onda. 2/4 de ondas é meia onda, né? 3/4 de onda, 4/4 de onda. O que seria 4/4 de onda? Uma onda completa. Então, ó, também é a distância entre uma crista e um vale completo, também é um lambda, tá? Além desse a referência aí da crista do vale. Tudo bem? Aqui. Comprimento de onda também pode ser medido escolhendo-se um nó qualquer. Ó, no centro do nó, a distância no ponto médio desse nó, né? Essa distância aqui vai ser exatamente igual a essa. Então, isso aqui tudo é um comprimento de onda, que começa aqui no eixo de equilíbrio e termina no eixo de equilíbrio, tá vendo? Então, 3 nós consecutivos formam também um lambda. Sacou? Tá conseguindo enxergar isso? Tô. Ótimo. Então tá. E aí vai entrar um outro conceito que a gente ainda não viu, chamado período T de uma onda. O que é o período T? Vamos dizer que seria tempo, né? De uma onda. É um intervalo no tempo no qual ocorre uma oscilação completa, tá? Pode ser o tempo necessário para que se produzam duas cristas ou dois vales, tá? Então, o tempo, Karine, que leva para se fazer um lambda completo, ou seja, sair de uma crista, chegar à próxima crista, ou sair de um vale e chegar ao próximo vale, ou percorrer 3 nós sucessivos, a gente chama isso de período. E aí, os períodos são iguais, tá? Se eu ando 3 nós, eu não tenho um lambda, mas se eu andar 6 nós, eu tenho 2 lambda. E se eu andar 9 nós, 3 lambdas. Se eu andar 12 nós, 4 lambdas. Entendeu? E por aí vai. Ficou claro isso? Ficou. Muito bem. Então, aí a gente chama de período o intervalo de tempo na qual ocorre uma oscilação completa. Pode ser, por exemplo, o tempo necessário para que se produzam duas questões válidas. A unidade padrão para o período é o segundo. Tempo, né? Período é o tempo que leva para sair de um lugar até outro. No SI ou no MKS, no Sistema Internacional de Unidades, o tempo está em segundo. Então, o período, como é uma unidade de tempo, ela vai estar também em segundo no Sistema Internacional. Beleza? Aí, existe um outro conceito chamado frequência,
tá? Não se esqueça. Então, o que nós estamos trabalhando aqui, então, aqui, ó? Nós estamos trabalhando lambda, que é o comprimento de onda, depois nós falamos de período, que é o T, e agora frequência, tá bom? Ok? Falamos também, falamos de uma forma bem informal de velocidade, né? Que foi aquela velocidade da luz, coisa e tal, né? Então, ó, essas grandezas, ó, lambda, comprimento de onda, período, T, frequência F e velocidade V, elas podem ser relacionadas numa onda qualquer, tá? E são elementos fundamentais, tá? Sem isso aqui a gente não consegue compreender completamente como é que uma onda ela se comporta, tá? Ok? E aí, vamos falar desse assunto aqui, frequência. A frequência F, assim como estudado durante o movimento circular uniforme, é o inverso do período. Ou seja, se o período é 5 segundos, a frequência é o inverso do período. Então, se uma onda leva 5 segundos para andar 3 nós, ou percorrer 2 cristas ou 2 vales, se ela leva 5 segundos, a frequência dessa onda é 1/5, que é o inverso de 5. Entendeu? Simples assim. Então, se período T é 1 sobre F, F é 1 sobre T. Tá bom? E o período não está em segundo? O inverso do segundo, a gente tem um nome especial. A gente chama ele de Hertz, no sistema internacional. Então, o inverso do segundo é Hertz. O segundo, né, sem estar invertido, é o segundo mesmo. Mas o inverso do segundo é chamado de Hertz. Tudo bem? Você já ouviu falar isso em algum momento, né? Negócio de, principalmente quando você ouve rádio, né? ZYD 465, frequência não sei quantos, 865 MHz. Não tem isso? Isso tem. É a frequência de uma onda. E muito importante. Muito importante o assunto frequência, tá? Aí está estudando coisas básicas que vão se tornar coisas bem simples na hora de depois estudar a onda, tá? É isso. Uma onda de frequência maior deverá apresentar um maior número de oscilações por segundo, em comparação a outra de menor frequência. Para ondas sonoras, isso se reflete em notas mais agudas e em frequências altas, e mais agudas para frequências baixas. Opa, ele errou aqui, ó. Mais agudas em frequências altas e mais graves, tá? Ele errou aqui. Isso aqui é grave, tá? Certo. Então, a gente chama de ondas que são que fazem revoluções mais lentas no decorrer do tempo de graves. E ondas que fazem revoluções mais rápidas nesse mesmo tempo de agudas, tá? Alta frequência aguda, baixa frequência grave, tá? As vozes femininas são mais agudas, né? Porque elas têm alta frequência. Normalmente uma voz feminina ela atinge de 376 a 412 Hz. Tudo bem? Uma voz feminina. Por isso que é fácil identificar uma voz que é de mulher, né? Se bem que isso está meio complicado hoje, né? Mas assim, o natural é a gente saber identificar a voz de uma voz feminina, né? Não é difícil de saber. Por exemplo, eu estou aqui na videoconferência, você chega e fala, boa noite, professor. Opa, tudo bom, Karine? Ou então fala assim, olá, tudo bom? Como é que tá você? Como é que tá a senhorita? Né? Eu estou falando mentira. Isso, então, porque um padrão de voz feminino, ela é normalmente agudo, de alta frequência. E os padrões de vozes masculinas estão entre 176 a 226 Hz, que são as vozes agudas, que são mais graves, são bem mais baixas que as femininas. Na verdade, quase a metade, né? E aí você consegue compreender, né, ouvir melhor uma voz masculina. São coisas mais graves. Tudo bem? Tudo bem. Então aqui, ó, a alta frequência seria isso aqui, ó, num exemplo esdrúxulo, né? Que não é bem assim, mas tudo bem. Isso é alta frequência. E baixa, aí, esse aqui. As estações de rádio AM e FM,
elas têm um padrão né? Normalmente, as estações AM elas estão na faixa de kHz. O que é kHz? É 1000 unidades de 1000 Hz. Né? O quilo é o famoso 10 elevado a 3, não é isso? Quilograma, 1000 gramas. Não é verdade? Então, quilohertz seria unidade de milhares de hertz. O FM, que é a frequência modulada, né, a banda de rádio FM, ela está na faixa de megahertz. O que é o mega? Mega é 10 elevado a 6, então não é milhares, é milhões de hertz. 10 elevado a sexta, ou seja, 1000 vezes maior que o quilohertz. Então, são altas frequências. Portanto, vamos dizer aqui, de forma bem bobinha, que se a gente tivesse que entender o que é AM, o que é FM aqui, nós entenderíamos que isso aqui é a frequência modulada, é a banda da rádio FM, e aqui é a banda de rádio AM, amplitude modulada, baixa frequência. Tá ok? Ok. Aí. Essa de baixa frequência, então, é com grave, né? Isso. Mais larga, ela é mais grave, tá vendo? Mais espaçada. E mais curtinha, ela é mais aguda. Ou seja, alta frequência, aguda. Baixa frequência, grave. Tá bom? Beleza. Diferente de você falar um som alto e baixo, tá? Quando você fala assim, um som alto e baixo, você também está falando de um som de alta e baixa frequência. Não é intenso, não é volumoso, tá? Aí a gente fala que esses sons são intensos, mais intensos ou menos intensos. Isso aí a gente vai estudar melhor em acústica, tá? Fica tranquilo. Mas sons altos e sons baixos também têm relação com alta e baixa frequência. Quando alguém fala assim, um som alto, não é um som com volume, com potência grande, né? Aquele som bem insuportável, né? Por exemplo, de baile funk, né? Ou aí não é no teu caso, é no Recife, mas uma festa na rua, né? Uma equipe de som aí na parte externa, né? No frevo, alguma coisa, aquilo ali é um som muito de alta intensidade, volume alto, né? Entendeu? Aí ele vai ter amplitudes altas, né? Ou seja, energia maior. Aqui não. Falar um som alto, um som baixo, é você falar um som de frequência alta ou frequência baixa. Exatamente nesses moldes aqui. Beleza? Tá tudo bem aí? Sobrevivemos? Então, vamos lá. Sobrevivemos. Um indivíduo jovem e saudável é capaz de perceber sons em uma faixa de aproximadamente de 20 a 20 mil hertz. Esse espectro diminui à medida que nossa idade avança, causando uma diminuição das frequências audíveis. Então a gente ouve um farfalhar de uma folha, tá? Quando venta, não faz aquele negócio nas folhas, bem baixinho. O farfalhar de uma folha tá nessa faixa aqui de 20 Hz. É o mínimo que a gente consegue ouvir, captar. Entendeu? E a gente também consegue ouvir daqui do infrassom, que aí seria uma frequência muito baixinha, muito baixa mesmo, né? Ou grave, ou então o quê? De baixa intensidade, de baixa frequência, a uma frequência de 20 mil hertz. Isso aqui é próximo, bem próximo, né? De um avião de caça, não é isso? 20 mil hertz, que já causa algum dano no nosso ouvido. Tá? Então a gente consegue ouvir um farfalhar de folha até um caça. Além desses limites, como por exemplo, se eu deixar cair uma agulha aqui, eu vou ouvir o barulho da agulha caindo? Plim, plim, plim. Vou ouvir? Acho que não. Não, né? Não vamos ouvir. Então essa emissão de frequência da queda de uma agulha é abaixo de 20 Hz. Concorda comigo? Concordo. E acima de 20 mil hertz também a gente não consegue ouvir. Aquilo ali está sendo emitido, mas você não vai ouvir, tá bom? Então é o infrassom e o ultrassom do ultrassônico, né? Quando a gente fala um caça ultrassônico, né? Quando ultrapassa essa faixa aqui e a gente não consegue perceber.
tá bom? Os cães, os animais, eles conseguem ouvir muito mais que isso aqui. Tanto é que é interessante, não sei se você tem pet em casa, né? Tenho dois. Hum. Não é interessante que de repente você está assistindo alguma coisa na televisão, de repente vai assim, aí começa a latir? Aí quando você Aham, vê, é alguém que está subindo a escada trazendo o iFood. Ah, não é verdade? isso, verdade. Então, eles percebem a presença, né, de uma forma muito mais ampla do que a gente. Então, eles conseguem ouvir abaixo do infrassom e aí conseguem também ouvir acima do ultrassom. Tem o ouvido muito mais apurado por evolução, né? Por evolução, evolução, como é que eu posso dizer? Evolução humana mesmo, né? O, ao longo dos anos, né? Eles precisavam disso para caçar, para fazer alguma coisa, e teve que aguçar isso, né? Então é isso, ó. Aí, ó, ser humano só consegue captar sons de 20 a 20 mil hertz. Essa aqui é o ultrassom, tá? E isso aqui arrebenta com o ouvido, né? Quanto mais distante, pior para a saúde do ouvido, né? Por isso que o pessoal que trabalha em pista de pouso tem que botar aqueles protetores auriculares ou trabalhar com aquele negócio que quebra a pedra, aquele negócio. O cara tem que botar o protetor auricular, porque se ele não fizer isso, com o tempo ele vai ficando surdo e causa um dano tremendo. Acima disso aqui, ó, perigosíssimo, né? Uma Abaixo questão. não. Oi. Às vezes, às vezes não, faz tempo já. Apareceu um vídeo no Instagram dizendo que não sei quantos hertz, como é o nome? Hertz, Não sei hertz é a quantos. frequência Não, daquela emissão de onda. tinha um número que eu não lembro, aí disse assim que pessoas com mais de 35, 40 não escutavam. Hum, falou sobre isso lá em cima. Quanto mais a pessoa vai ficando idosa, essa faixa de 20 a 20 mil ela vai estreitando, ela vai ficando mais Ah, fininha. E até tem um teste desse no YouTube. Eu vou até tentar mandar para você para captar quanto você consegue ouvir, até onde você mano, consegue ouvir uma emissão de nota de frequência. Aí ela começa assim. Ela começa a fazer um barulho bem fortão, aí você vai ouvindo. eu acho Aí que aquilo vai falando, ó, 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, vai contando. Eu fiz esse teste e eu parei de ouvir com 17.300 e pouco Hz. 17.300 poxa, Hz eu parei, eu não ouvi mais. Alguns falaram, pô, eu ouvi até 19 mil. Outros falaram assim, eu ouvi até 15 mil. Aí, pô, só 15 mil, tá velho, hein, cara? Realmente o nosso ouvido vai ficando menos apurado para captar esses tipos de frequências. E aí deve ser isso aí que você falou. Mas eu vou ver isso no YouTube, como é que faz esse teste aí. Tem lá. E aí você vai ver. Pô, será que eu tô. Ah, assim, você é jovem, com certeza você vai ouvir uma faixa enorme, vai ouvir até, de repente, até um pouquinho mais. Entendeu? É isso. eu escuto até o 21. Tá certo. Quem tá aí a mais aí? Só você? Só você, né? Só eu ainda. Uai. É uma aula praticamente privada, né? Particular para você, só para você. Que maravilha, hein? Então tá bom. Então a gente vai devagarinho mesmo. Não precisa nada de sangria aí, de ir rápido, né? Como a galera que já está um tempão aí no curso, entendeu? Tranquilo. A gente vai devagarinho, você vai evoluindo bem lentamente, não tem problema algum. Aqui, vamos lá. Então a onda é somente energia, pois ela faz transferência de energia cinética da fonte para o meio, sem transportar matéria. Tá ok? Muito bem. A definição de onda é qualquer perturbação, um pulso, que se propaga em um meio ou não. Tá? Ele esqueceu de botar aí. Por exemplo, uma pedra jogada em uma piscina provocará ondas na água, pois houve uma perturbação. Mas ela é. Ele está falando da onda mecânica.
que precisa de um meio para se propagar, mas existe a onda eletromagnética, que não precisa de um meio material para se propagar. Vamos supor que uma pessoa segure uma das extremidades de uma corda e que essa pessoa passe a fazer movimentos para cima e para baixo. Ó. Né? O que acontece? Ó, aí a direção de propagação vai ser essa. Tá? Mas na verdade ele errou. Direção de vibração vai ser essa. E a propagação